A comunhão conversa com o pastor e empresário Rogério Lopes e sua esposa Érica Lopes, que juntos escreveram o livro Entrelaçados pelo Destino, que conta a história de amor e superação do casal. A obra reúne princípios sobre como ter um matrimônio sólido. Eu queria que vocês falassem um pouco de como vocês têm ajudado casais, né, ao longo do ministério que vocês desenvolvem, né? E também através do livro, qual a proposta que vocês têm para esses casais de auxiliar como uma referência mesmo para que essas famílias sejam mais fortalecidas nos casamentos? Olha, eu acho assim que o grande testemunho, a grande influência que o nosso trabalho pode causar na vida, principalmente dos jovens, que a gente fala muito a respeito da nossa escolha, porque nós escolhemos que Deus escolhesse para nós. Quem seria o nosso parceiro da vida? Acho que o grande desafio hoje das pessoas no relacionamento é isso, que quem conhece a nós mesmos a não ser o Senhor, né? Ele sabe quem vai dar certo com quem, porque ele conhece a gente desde a formação. Então, esse foi a grande chave para as nossas vidas, que nós falamos tanto ele na juventude dele, quanto eu na minha, né? Bem nova, bem jovem, eu já tinha essa concepção, Senhor, escolhe para mim. E ele, no nosso testemunho, ele já tinha tido um relacionamento que ele ficou um pouco assustado que ele mesmo escolher não ia dar certo. Então, ele teve a decisão, não, Senhor, escolhe para mim, eu vou fazer um propósito, eu vou orar e eu vou esperar o Senhor me orientar. E foi assim que aconteceu. Então, isso é fundamental para um relacionamento começar bem. Hoje em dia, o que acontece? O grande conselho que a gente dá para o jovem, deixa o Senhor escolher para você, que o Senhor conhece de verdade as pessoas. Porque hoje o grande desafio é que os jovens começam a se relacionar, viram amigos, aí daqui a pouco está namorando, daqui a pouco já está numa grande intimidade, aí depois que vai colocar o Senhor ali na situação, aí já está apaixonado, aí já está achando isso, achando aquilo, aí fica difícil saber se não é, será que vai combinar, será que não vai dar certo? Então, a grande questão é deixar o Senhor escolher. Porque o nosso testemunho de 26 anos de relacionamento, não é que o nosso casamento é perfeito. Já vivemos grandes desafios e já vencemos todos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor é o centro. Ele foi o centro desde o início. Muitos hoje propõem um test drive antes do casamento. Só que aí eu queria ver com vocês, né, além desse impacto espiritual, qual o impacto emocional e afetivo essa espera, né, essa pureza pode gerar no relacionamento do casamento, né? Quais impactos emocionais e afetivos isso pode gerar no casal, né? Eu acredito que principalmente para a mulher, que a mulher é muito mais alma, isso é muito mais forte, mais tocante. Então, quanto mais ela se guardar e se proteger, não que ela deve conhecer, ela deve aprender sobre o assunto, né? Estudando bons livros, mas sem fazer o test drive para saber. Por que isso? Porque a relação sexual é um pacto, gente. Todo mundo sabe disso. E você, jovem, você sabe disso. E você que já é experiente, que às vezes fica, né, se aventurando, você está correndo um sério risco. Além de doenças, você também está carregando todo o impacto espiritual daquela pessoa. Então, assim, é um processo, é um passo que hoje em dia é banalizado. É de qualquer jeito, é de qualquer forma, com qualquer O um. período do namoro não quer dizer que aquela pessoa é sua, não. É, Nem no noivado. Você só pode dizer que ela é minha esposa, ele é meu marido, depois da cerimônia, diante de Deus, que é o mais importante. Diante dos homens é por questões de organização terrena, culturais, divisão de né? bens, direitos e deveres. Agora, quando você vai no altar, você está fazendo uma aliança com o Eterno, com Deus. É ali que você se compromete. É ali que você passa a ser uma alma só. Ali você
consolidou, agora os dois são uma só carne. Aí beleza. Porque no namoro vocês podem terminar. Aí vocês já tiveram relações, um outro vai chegar na vida dessa menina ou desse rapaz e já vai pegar uma pessoa já com experiência com outras pessoas, com memórias, porque a nossa vida, a nossa alma é um arquivo, né? E que fica ali as pastinhas, né? De vez em quando você lembra de uma situação, é como você abrir aquele arquivo e puxar uma pasta. Então a pessoa entra num casamento cheio, um arquivo cheio de pastas, cheio de lembranças, cheio de nomes, de momentos, de ódio, de briga, de amor, de viagens, né? Isso não é legal. E é inevitável não ter crise no casamento, né? A crise não tem como evitar, né? E no caso, quais conselhos, né? Vocês até citam isso no livro, né? Quais conselhos para superar essas crises e como sair mais fortes, né? Enquanto casal, né? Eu costumo falar assim, que não tem problemas dentro de uma família que Deus não dá conta de resolver. Qualquer tipo de problema. A rotina, o amor esfriar, né? A criação dos filhos, que quando os bebês chegam, dá mais trabalho para o casal ali se entender, encontrar tempo. Então, todas essas novidades que vai surgindo no relacionamento são desafios que tem que se encarar juntos. E de uma forma sempre com o quê? Com o Senhor, com o Espírito Santo. A mulher, principalmente, é o eixo fundamental aí do relacionamento, principalmente nas crises, quando ela tem sabedoria. Quando ela busca em Deus sabedoria para vencer esses desafios. Por quê? Ela vai chamar esse esposo para orar, ela vai chamar para conversar com sabedoria, sem brigar, sem discutir, mas trazendo a real. Às vezes, procurar ajuda. Um pastor, um conselheiro, procurar ajuda, porque o grande mal que a gente vê hoje, nos casais até na igreja, é que não procura ajuda. Depois que o caldo está entornado, aí corre para o gabinete do pastor. Né? Se você está orando, se você está conversando e não está resolvendo e não está conseguindo sair dessa situação, a igreja, os pastores têm experiências para poder te ajudar, te orientar, conversar com o esposo, conversar com o casal, porque às vezes a pessoa não vendo a confusão ou o problema dentro é diferente de quem vem de fora. Então o pastor ou o conselheiro vai ter uma palavra boa para te orientar. Então a dica que nós sempre damos e falamos para os casais, que não tem problema que Deus não possa resolver. Não tem adversidade. E a gente fala que o casamento é um cordão de 3 dobras, né? É eu, ele e o Senhor no centro. Então, aí fica fácil para você vencer os desafios. E até chegar nesse ponto com vocês, né? Casou, esperou, e como manter esse casamento de maneira profunda, né? Porque hoje em dia a gente vê algo muito superficial, né? Com a tecnologia, com as redes sociais, a comunicação sendo algo bem líquido, né? Bem assim, rápido. E como ser um casal forte, né? Se tornar um casal forte a cada dia mais e mais. Eu acho assim que, igual a gente falou anteriormente sobre o namoro. No namoro, quando você vai conhecendo a missão e a visão, o propósito do outro, então você vai encaixando. Isso é muito importante a mulher reparar, que às vezes o camarada não tem nada a ver com ela. Não pensa como ela, não sonha como ela, e a menina quer insistir em casar com um rapaz desse. É claro, querida, que vai ser dobrada a dificuldade, ou muito, ou talvez não vai conseguir. A grande palavra que vem entrelaçadas do nosso livro é que nós conseguimos perceber que a visão dele de reino era a mesma minha. A visão de vida, de propósito, de amar a obra de Deus, porque ele era um obreiro. Imagine se eu não gostasse da igreja, ou se eu não gostasse, né? Não amasse a obra, não amasse o reino como ele amava. Não ia dar certo. Então, a grande questão no namoro é você observar esses detalhes. Aí, depois que casou, com a mesma visão, com o mesmo propósito, fica fácil fluir. No nosso caso, né, amor? Sim. No primeiro ano de casamento,
o primeiro emprego que eu arrumei, que ele estava trabalhando numa grande empresa e ele viajava muito pela empresa. No primeiro ano de casamento, eu tentei fazer outra coisa assim, trabalhar fora. Só que foi ali que eu decidi, no primeiro emprego. Eu assinei a carteira em um dia, na outra semana eu falei assim, porque ele precisou viajar, trabalho, ele falou, amor, vamos comigo? Aí eu fiquei, mas eu acabei de aceitar o emprego, acabei de assinar a carteira. Mas aí eu pesei na balança, o que é mais importante? O meu relacionamento ou esse emprego, né, que vai me render o quê? Né? Sendo que ele já supria minhas necessidades, as necessidades do lar. Então eu fiz uma boa escolha. Falei, quer saber? Eu vou, já que eu casei, né? Vou grudar nesse homem, vou ficar juntinho, vamos crescer junto. Aí logo após, a gente começou a ter o nosso próprio negócio, aí depois outro negócio, e então sempre trabalhamos juntos. E esse lado financeiro é um pilar muito importante, né? Muito importante. Se o casal não tiver na mesma frequência, né? Realmente desanda esse lado, né? Na verdade, assim, ele é o vilão, né? O financeiro é o vilão das porcentagens do divórcio. O financeiro é 90%, porque as pequenas discussões começam devido ao financeiro, né? Os problemas, a escassez, tererê, tarará, e acaba, ou às vezes muito dinheiro, né? Porque tem muitos casais que brigam porque tem muito dinheiro. Então, o financeiro é uma das bases do relacionamento para o casal se entender bem. Então, por isso que é tão importante estar sempre aprendendo, né? E a proposta desse trabalho, como ele falou, não só de a gente ter um produto, mas a gente poder compartilhar aquilo que a gente vive, né? Compartilhar a nossa experiência, que dá certo. O casal trabalhar junto dá muito certo, né? Pensar junto, projetar junto, dá muito certo. E eu acredito, assim, que quando um casal trabalha junto, a gente tem o desafio de todo dia, né? Daqueles estressezinhos do dia a dia, mas que o casal tem que saber lidar com isso de uma forma respeitosa, para não desgastar a relação. E isso também a gente fala aqui. Sim. E por que do título Entrelaçados pelo Destino? Tá. O Entrelaçados pelo Destino até... Esse dia alguém estava me questionando, um advogado, nosso advogado da nossa empresa, né? Sobre a questão destino, né? Que no conceito evangélico, essa questão do destino é bem criticada, né? Se acha místico, né? É meio místico, assim. Eu acredito que nós vivemos o destino de Deus para as nossas vidas. Poxa, eu sempre morei em Vitória, Espírito Santo. Não pensava, não planejava na minha cabeça morar em Rondônia nunca, porque era muito distante, totalmente diferente daqui, outro clima, outro cenário. De repente, Deus, do mesmo jeito que trabalhou no livro de Esther, sem aparecer, que ele tinha um propósito lá na frente de usar Esther para livrar o povo dele da morte. Ok? O destino dela foi se tornar rainha para esse propósito. Então, Deus trabalha assim, tudo está destinado em nossas vidas. Não é a doutrina da predestinação. A predestinação, eu interpreto ela de um jeito, os presbiterianos interpretam de outro. A predestinação para mim é o seguinte, nós estamos predestinados ao céu, à salvação. Beleza. Agora, se eu quiser abrir mão de ser salvo, eu posso abrir. É um direito meu. Quando você entra no navio, Santos a Ilhabela, está predestinado aquele navio ir até Ilhabela. Mas se no meio do caminho o camarada inventa de pular do navio, ele quebrou uma regra e para ele acabou, o destino dele acabou ali. Então nós estamos destinados ao céu. Agora você pode tomar a decisão de não querer o céu, e aí? Deus não obriga você a querer o céu. Tem muita gente abrindo mão até conscientemente, saindo da igreja, indo para o mundo, se entregando para o mundo conscientemente.
E vocês trazem esse conceito de ter Deus também nesse processo da escolha do cônjuge, né? Isso aí. Que é isso, né, que vocês falaram sobre entrelaçados pelo destino, né? Que Isso Deus aí. participar desse processo, né? Isso aí. Exatamente, porque, por exemplo, quando nós nos conhecemos, né, vamos dizer assim, que eu fui pedida em namoro, eu tinha uma escolha. Se eu quisesse, porque eu já via nele um homem sério que ia ser casamento. Se eu dissesse sim, ia ser para casamento. Porque era o que eu já via dele, era um obreiro, um rapaz sério, alguém que queria ter um relacionamento sério. Se eu quisesse viver aventuras, ou se eu quisesse curtição, né? Que eu era uma menina aí, uma adolescente, mas não, eu já tinha na minha mente que meu primeiro namorado ia ser o meu esposo. Agora, um detalhe importante, que eu tomei essa atitude devido ao exemplo que eu tinha na minha casa. Os meus pais tinham um bom relacionamento e eles testemunhavam desse bom relacionamento. Como que Deus uniu eles, como que eles esperaram e tal. Então, tudo aquilo me influenciou a eu escolher da maneira correta. E eu pedi também para o Senhor escolher para mim. Então, quando a gente se conheceu, que a gente começou a conversar, que as nossas ideias batiam, então eu comecei a analisar. E quando eu fui dizer o sim para ele, eu tinha uma escolha, né? Então, o Senhor prepara as situações para nós e nos apresenta, né? Mas quem vai escolher é a pessoa, é o casal. Sim, e eu queria falar com vocês agora, se vocês pudessem compartilhar o dia que vai ser o lançamento, como é que vai ser a dinâmica do lançamento, quando, onde vai ser o lançamento, para você falar para quem está assistindo a gente Top. agora. Será dia 6 agora de dezembro, a partir das 19 horas, vai até 21 horas, 21h30. Haverá sorteio de chocolates vindo de Dubai, porque eu Eita. gosto. Eu acho que o chocolate representa muito isso, a doçura do casamento. Eu vou dar a oportunidade de as pessoas receberem um chocolate que eu trouxe de Dubai, que tem uma tâmara no meio, e quando você sentir o sabor daquele chocolate, que simbolize o sabor do seu relacionamento conjugal, a doçura, né? Então, haverá uma noite de autógrafos ali onde as pessoas vão estar adquirindo o livro. Será no Shopping Boulevard, na livraria CPAD, do Shopping Boulevard, em Vila Velha. E tem muitas pessoas que já confirmaram presença, políticos, pastores, empresários, amigos, familiares. Vai ser uma festa, vai ter um coffee break bacana ali para vocês. E todos estão convidados, todos estão convidados. Sim, eu pergunto para vocês, né? Como as pessoas podem achar vocês nas redes sociais também? E se alguém quiser adquirir o livro, né? Como entrar em contato, como adquirir o livro também, Top. como achar vocês nas redes sociais? Nós estamos com uma rede novinha que nós acabamos de lançar com esse tema, Entrelaçados pelo Destino. Você pode nos procurar lá ou as nossas redes sociais. Pastor Rogério Lopes.Érica, você acha ele, e eu sou pastora Érica Lopes, @. Então, nós estamos aí no Instagram e estamos também compartilhando esse livro também. Qualquer pessoa do Brasil vai poder adquirir pela nossa Editora Viseu, pelas plataformas. A pessoa compra ali e vai chegar no endereço dela. É isso aí. E vocês têm uma plataforma na rede social do Entrelaçados pelo Destino. Isso, exatamente. Assim, é @Entrelaçados pelo Destino, Isso, né? Vai estar disponível em e-book também pela Amazon. Vocês poderão entrar lá, adquirir, tudo a partir do dia 6. Ah, Vai 6 estar. de dezembro. Lembrando, amigo, que 6 de dezembro é sexta-feira, é uma sexta-feira. Então, se programa o seu horário, né? Porque Verdade. sextou, né, gente? Sabe como que é a sexta-feira, o nosso Ponte. trânsito. Aproveita, então, se programa. E como a gente vai estar lá até mais tarde, né? Então, dá para você dar uma passadinha, dar pelo menos um oi, tirar uma fotinha. Será um prazer. Eu trouxe 10 receber. caixas de chocolate de Dubai e farei o sorteio no final da programação, né? Nós vamos disponibilizar um link onde você já preenche o seu cadastro, dizendo que você vai estar presente. E com esse cadastro aí que eu vou fazer o sorteio
no dia 6. E esse link pode encontrar no Instagram de vocês, Sim. né? Sim, vai estar disponível. Joia. Em todas as plataformas, Entrelaçados e a nossa. E a gente já está chegando nas considerações finais da nossa entrevista. Eu queria que vocês deixassem uma palavra para quem nos assiste, né? Um conselho, né? A partir do livro, né? Que vocês escreveram. Um conselho para esses casais, né? Que alguns estão enfrentando dificuldades, Sim. outros que estão no início do casamento, né? Então, qual conselho vocês deixariam para o nosso público aqui, né? Um dos capítulos que eu sei que vai dar uma repercussão é sobre divórcio. Eu ouvi de um grande pregador do Brasil, porque a gente conhece o texto assim: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse pregador falou um dia, pregando, dizendo assim: o que Deus separou, não tente o homem também unir novamente. Pô, mas Deus separa? Eu cheguei à conclusão que separa. Se um relacionamento começou errado e uma das pessoas desse relacionamento está apanhando, sofrendo ameaças de morte, ameaças da família, ameaçando a família dessa pessoa, correndo risco de vida, essa pessoa pedir a intervenção divina, que não aguenta mais esse sujeito ou essa pessoa, essa mulher, que pode ser vice-versa, Deus separa. Deus separa. Porque às vezes não foi Deus que ajuntou, nem todo casamento foi Deus que ajuntou. Não. Entendeu? O casamento que Deus ajunta, ele preserva. Você atravessa lutas e tribulações e problemas financeiros, problemas na saúde, e o casal não separa. Agora, tem muitos relacionamentos que começaram numa festa cheia de orgias, de drogas, de álcool, que as pessoas estavam alcoolizadas e tiveram uma relação sexual ali e engravidou a menina e agora virou uma confusão e as famílias fazem aquela pressão: agora você está grávida, você vai ter que assumir. Mas esse casamento aí é um casamento forjado, forçado. Não foi Deus que ajuntou. Esse aí, Deus separa. Deus separa. E não tente depois ninguém querer juntar, que não vai juntar. Então, eu estou tratando disso nesse livro, vai dar muita polêmica, já estou esperando esse tipo de discussão, mas eu cheguei à conclusão que é essa, porque as pessoas acham que todo casamento foi Deus que ajuntou, e não foi. E a dica que eu deixo para você, jovem, leia esse livro, confira o bônus que é você obedecer os princípios da palavra. Quantas coisas maravilhosas Deus tem para um relacionamento que considera os princípios da palavra. Esse é o grande segredo de um relacionamento duradouro, né? O nosso exemplo aqui de 26 anos. Tudo devido nós termos sido fiéis ao Senhor, fiéis aos princípios do Senhor. E para você que está enfrentando uma tribulação aí, que o seu casamento está meio azedo, né? Como a gente já falou de doce aqui, a gente quer trazer para você conselhos que vai adoçar o seu casamento, que vai abençoar o seu casamento. E que se você tiver coragem de fazer as mudanças, tomar as posturas corretas que devem ser tomadas no seu lar, na sua casa, aí com certeza você vai viver o que também nós vivemos. Nós vivemos só mar de rosa? Não, gente, nós temos desafios, mas desafios com o Senhor, desafios que o Senhor nos ajuda a vencer dia após dia. Então, esse é o segredo do Entrelaçados pelo Destino. Outro capítulo importante é Mente Vazia. O termo, como é que eu escrevi? Não lembro. Mente Vazia, Oficina do Diabo, não? Ah, esse Está mesmo, escrito então. assim mesmo? Então, esse capítulo é maravilhoso porque Davi era casado, tinha esposa, mas estava com a mente vazia, chegou no palácio, Traído. totalmente com a mente sem estar planejando nada, o exército guerreando, e ele, à toa, de repente viu Betseba tomando um banho, e a mente vazia, aquilo ali tomou a mente dele, ele criou uma situação na cabeça, isso virou um adultério,
Isso virou um assassinato depois do marido da mulher. Ele toma a mulher, casou com ela, teve um filho fora da direção de Deus. Deus mata a criança, Deus leva a criança. Ele se arrepende. Deus permite, com a sua vontade permissiva, que eles continuassem juntos, né? Aí vem Salomão, beleza, tal. Mas poderia não ter acontecido essa tragédia na vida de Davi. As consequências desse acontecimento na vida dele foi terrível. E isso vem acontecendo com muitos casamentos. Casamento que está tudo bem, e o homem está lá, ou a mulher com a mente vazia, aí Satanás vem, eu vou estragar esse casamento aí, eu vou criar uma situação. E a pessoa desapercebida, sem vigilância, Satanás acaba criando uma situação para ela e ela entra numa situação de prisão, que isso leva anos para ela conseguir sair dessa prisão e muitas das vezes destruir o relacionamento. Então, tem muitos temas fortes, importantes nesse livro. E no final dele tem exercícios para o casal fazer juntos. Como ler o livro de Provérbios juntos. 7 dias de jejum, 7 dias de oração com horários marcados. Se o casal pegar para fazer, ele vai consertar muitos casamentos. Se os dois tiverem a humildade de fazer os exercícios juntos nesse livro aí, eu tenho certeza absoluta que ele vai salvar muitos casamentos que estavam indo à ruína. Obrigado, pastor. Eu que te agradeço. Érica. Obrigada. Entrelaçados pelo destino. Muito bom receber você. Amém. Aqui Obrigado. na Revista União. Esperamos que vocês voltem mais vezes. Prazer Amém, tomar. Quem obrigado. sabe com outras obras, né? Obrigado. Eu agradeço vocês, agradeço o Mário, o presidente. Muito obrigado mesmo. Isso que vocês estão fazendo aí é algo muito importante para nós e para a comunidade evangélica. Que Deus abençoe vocês. Esperamos vocês, então, dia 6, lá no Shopping Boulevard, às 19 horas. Curtiu? Gostou? Para saber deste e mais outros conteúdos, acesse o site comunhão.com.br. Também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais.